E nessa aula 12 nós vamos falar de componentes pressurizados. Vamos lá? Iniciando então, os componentes pressurizados de máquinas e equipamentos são aquelas mangueiras, as tubulações, os reservatórios hidráulicos e pneumáticos. Esses componentes pressurizados não devem acarretar riscos adicionais ao trabalhador e ao processo de produção em eventuais situações de rupturas ou vazamento de fluidos. Estamos olhando, inclusive, aí na lâmina, né, uma máquina inadequada de acordo com a NR12, porque nós temos aí um sistema de transmissão de forças com polias e correia que está totalmente desprotegido, aberto e suscetível a algum tipo de acidente de trabalho. Não é o que a gente quer, mas na verdade estamos aqui só para ilustrar a questão dos componentes pressurizados, certo? Vamos lá então. Ainda sobre os componentes pressurizados, eles devem ser adotados, nos seus casos, medidas adicionais de proteção sobre esses componentes, a fim de prevenir possíveis impactos mecânicos e outros agentes agressivos que possam acarretar acidentes. Ou seja, sempre na ruptura de uma mangueira, de uma tubulação, dos componentes pressurizados, há possibilidade, por exemplo, de acidentes como aquele sistema, aquele efeito chicote, por exemplo, de ruptura de uma mangueira, ou da própria, quando há uma ruptura de tubulação, por exemplo, você ali ter, por exemplo, expelindo, por exemplo, um óleo quente, uma pressão, por conta de vapor sob pressão e tudo mais. Uma das medidas de proteção para evitar que as mangueiras se rompam causando acidentes é não ultrapassar o limite da pressão máxima de trabalho admissível, ou a PMTA também, dessas mangueiras, indicada pelo fabricante, que obrigatoriamente deve ser indicada nessas mangueiras, e ali vai aparecer o nome do fabricante, inclusive a data, digamos assim, de validade daquela mangueira, porque ela tem possibilidades de ruptura por ressecamento e coisas desse tipo, tá? E aí, sobre a norma NR12, vamos ver o que ela trata relativamente a esse item, Do 12.7.1, a norma diz o seguinte: devem ser adotadas medidas adicionais de proteção das mangueiras, tubulações e demais componentes pressurizados sujeitos a eventuais impactos mecânicos e outros agentes agressivos quando houver risco. Então, quando a gente fala, inclusive, de adequação de máquinas de acordo com a NR12, se essas máquinas têm a presença de mangueiras ou de tubulações e que passam por ali algum tipo de fluido ou algum tipo de elemento sob pressão, há necessidade da gente fazer adequações e fazer com que essas mangueiras, essas tubulações não sejam elementos de acidente de trabalho nas máquinas que a gente vai fazer a adequação. Por isso, estou chamando a atenção aqui para a adequação dessas máquinas que possuam esses elementos. No 12.7.2, a norma vai falar que as mangueiras, tubulações e demais componentes pressurizados devem ser localizados ou protegidos de tal forma que uma situação de ruptura desses componentes e também vazamento de fluidos não possa ocasionar acidentes de trabalho. Então, quando eu faço já a apreciação de riscos de alguma máquina ou equipamento, eu fico preocupado quando eu tenho esses sistemas, esses componentes pressurizados presentes naquelas máquinas. Então, vou fazer a adequação também tomando esses cuidados que a norma tem me chamado a atenção aí, certo? No 12.7.3, por exemplo, a norma vai falar que as mangueiras utilizadas nos sistemas pressurizados devem possuir indicação da pressão máxima de trabalho admissível. Então, ali na mangueira vai aparecer qual é a PMTA para qual aquela mangueira foi produzida ou foi fabricada. E, inclusive, é isso que faz o fabricante. Ele vai especificar lá qual é a pressão máxima de trabalho admissível para aquela mangueira. E isso vai ter que estar de acordo com a produção, digamos assim, de energia daquele equipamento. No 12.7.4, a norma fala a respeito também de algumas garantias, com relação a esses componentes pressurizados. Diz o 12.7.4 que os sistemas pressurizados das máquinas devem possuir meios ou dispositivos destinados a garantir que a pressão máxima de trabalho admissível nos circuitos não possa ser excedida. Então, eu tenho que trabalhar sempre de acordo com aquilo que está estabelecido na mangueira, na tubulação, para aquele tipo de componente.
Letra B, as quedas de pressão progressivas ou bruscas e perdas de vácuo também, quando não for ar comprimido, né? Ou for vácuo, por exemplo, uma bomba de vácuo em funcionamento, também não possa gerar perigo. Essas questões também têm que ser observadas quando for, né, pertinente a máquinas e equipamentos. Então, quedas de pressão progressivas ou bruscas e também perda de vácuo que não gerem algum tipo de perigo ou que leve a acidentes de trabalho, certo? Muito bem. Posteriormente, no 12.7.5, a norma fala quando as fontes de energia da máquina forem isoladas, a pressão residual dos reservatórios e de depósitos similares, como os acumuladores hidropneumáticos, não pode gerar risco de acidente também. Ou seja, quando eu desligar a máquina, por exemplo, né, ou seja, quando eu cortar a fonte de energia que alimenta a máquina, né, tá, pode ser daqui a pouco que o sistema pressurizado continue injetando ar e continue injetando aquele fluido ali dentro da máquina. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que se por acaso acontecer esse isolamento da fonte de energia que alimenta a máquina, tá? Eu tenho que ter algum tipo de elemento de segurança, tá? Para que essa pressão interna do reservatório ali de ar comprimido, ou seja, de que fonte, de que elemento esteja ali dentro da máquina circulando, tá? Que realmente esses acumuladores hidropneumáticos, esses depósitos similares, né, não excedam, de repente, a quantidade de pressão interna e daqui a pouco causam um tipo de acidente. É essa preocupação que eu tenho que ter com relação a essas fontes de energia que, de repente, a máquina para de funcionar, mas o sistema continua injetando algum tipo de fluido, algum tipo de pressão internamente dentro da máquina. Tá ok? É isso que pode gerar, de repente, um risco de acidentes daí. Outra coisa que a norma fala é sobre a conservação em funcionamento também em determinados casos. Vamos ver o que trata esse 12.7.6. Os recipientes contendo gases comprimidos, e aí vem a questão de recipiente, né, onde você tem confinado ali um tipo de gás comprimido, tá? Utilizados em máquinas e equipamentos, devem permanecer em perfeito estado de conservação e funcionamento. Olha só a importância do cuidado, das revisões, do checklist aplicado periodicamente, inclusive aquela exigência que é colocada na NR13 em relação aos vasos de pressão, que devem ser feitas inspeções periódicas nesses vasos. Então, aqui também a norma trata a respeito desse perigo, tá? Os recipientes contendo gases comprimidos, tá, devem permanecer em perfeito estado de conservação e funcionamento, ou seja, sua integridade, né, e ser armazenados em depósitos bem ventilados, né, ou seja, para remover algum tipo de contaminante ou, né, de produto ali que possa ser inflamável. A questão de protegido contra quedas também, né, que realmente eu tenha esse cuidado, porque a queda pode gerar um acidente grave também. Calor e impactos acidentais. Então, todos esses cuidados devem ser levados em consideração para esses recipientes com gases que estejam comprimidos internamente ali. Muito bem. Na sequência, a gente vai falar de um outro aspecto importantíssimo nessa questão dos sistemas pressurizados, dos componentes pressurizados, que são os pneumáticos, ou os pneus, né? Quando a gente fala de montagem e desmontagem de pneus. Muitos acidentes graves têm acontecido também com relação à montagem e desmontagem de pneus. Por isso, esse cuidado que a norma chama atenção nesse item 12.7.7. Vamos ver o que diz aí? Nas atividades de montagem e desmontagem de pneumáticos, das rodas, das máquinas e equipamentos não estacionários, vejam só, são aqueles equipamentos que normalmente fazem transporte, movimentação de carga, esses tipos de máquinas e equipamentos, tá? Que ofereçam riscos de acidente, no caso de desmontagem e montagem de pneus, devem ser observadas as seguintes condições. Vamos dar uma olhadinha ali. Letra A, né? Qual é essa condição que deve ser observada? Os pneumáticos devem ser completamente despressurizados, ou seja, você retirar todo o ar interno que tem ali, né, nessa câmara, né, que está ali dentro do pneu e tudo mais, removendo o núcleo da válvula de calibragem antes da desmontagem. Olha só o cuidado que você deve ter, né? O núcleo da válvula de calibragem, tá? Para retirar todo o ar presente ali internamente nesse componente, né? E qualquer intervenção que possa acarretar acidentes. Então, é o cuidado que se deve ter nesse item aí na linha A. Na linha B,
a norma vai tratar também da questão do enchimento de pneumáticos, que é uma outra parte dessa atividade que é bastante perigosa também. Como é que deve ser feito esse enchimento, né? Só poderá ser executado dentro de um dispositivo de clausura ou gaiola adequadamente dimensionado, porque há o grande risco de explosão. Por isso, principalmente nessa questão aí, né, dos tratores, retroescavadeiras, né, são pneus enormes, tá? Caminhões aí que muitas vezes transportam minérios, tá? Então isso tem que realmente ter esse cuidado todo. Dispositivo de clausura ou gaiola adequadamente dimensionada, até que seja alcançada uma pressão suficiente para forçar o talão sobre o aro, que na verdade é aquele pequeno estouro que dá quando dá, né, aquela forçada ali, né, do talão sobre o aro e encaixando diretamente ali, né, já o pneu para ficar, digamos assim, acomodado ali no aro, né? Então, é isso que é importante aí, no enchimento desses pneus, a gente colocar dentro desses dispositivos de enclausuramento para evitar qualquer tipo de acidente, tá certo? Muito bem. Na sequência aí, a norma trouxe aí nos últimos tempos, tá, uma indicação de cuidados relacionados à força dessas partes móveis, né? Então, o que que diz no 12.7.8 aí, né? Lá no finalzinho desse item de componentes pressurizados? Para fins de aplicação dessa norma, NR12, consideram-se seguras não suficiente para provocar danos à integridade física dos trabalhadores, ou seja, é o limite ali, né? A limitação da força das partes móveis de até 150 newtons. Né? Então, trabalhar nesse sentido de que essa seja a limitação da força, né? E da pressão de contato até 50 newtons por centímetro quadrado. Ou seja, aí você tem, então, de repente, uma área definida para essa segurança, né? 50 newtons por centímetro quadrado. E da energia até 10 joules, né? Também em termos de força. Tá? Exceto nos casos em que haja previsão de outros valores em normas técnicas oficiais específicas. E vamos ver então o item complementar 12.7.8.1, que diz o seguinte: em sistemas pneumáticos e hidráulicos que utilizam 2 ou mais estágios com diferentes pressões como medida de proteção, existem alguns tipos de componentes aí que têm isso, né? 2 ou mais estágios com pressões diferentes para, digamos assim, amenizar essa questão do risco, né? A força exercida no percurso inicial, no circuito de segurança, que é a aproximação, que a gente diz que é o primeiro estágio, né? A pressão de contato e energia devem respeitar os limites estabelecidos no subitem 12.7.8, que é aquele que a gente viu anteriormente aí, né? Onde a gente viu ali 150 newtons, né? E a questão ali da quantidade de força também de trabalho, exceto nos casos em que haja previsão de outros valores em normas técnicas oficiais específicas. Então, esses testes, inclusive, e essas previsões aqui, né, em termos de segurança, a gente pode também ter o auxílio de uma NBR, tá? Da ABNT. Então, o que a gente pode destacar aí? Que, na verdade, esses subitens anteriores que a gente comentou aqui, né, eles podem ser consultados, né, de maneira, digamos, mais técnicas através dessa NBR ISO 4414, que trata de transmissão pneumática de potência, regras gerais e requisitos de segurança para sistemas e seus componentes, onde ali traz todo o detalhamento de como fazer esses dispositivos, ou seja, esses testes de segurança para ver se está dentro da questão aí de evitar qualquer tipo de acidente de trabalho. Porque, na verdade, ele especifica regras gerais, essa NBR, né, e requisitos de segurança para sistemas de fluido pneumático de potência e componentes usados em maquinaria também. Então, tem, digamos assim, uma melhor avaliação que a gente possa fazer do uso desses números que a gente tem ali no subitem. Tá ok?